Fala pessoal, esse vai ser um review do fone Anker Soundcore Life Q20. Ele é um fone Bluetooth que possui cancelamento de ruído e pode ser encontrado por um preço bem bacana considerando todas as funções que tem. Eu vi uma galera perguntando dele, interessada, né, no fone, no Facebook, e ele não tem review em português. Então eu resolvi contar a minha experiência com ele em uma semana e meia, 2 semanas que eu adquiri o aparelho. Primeiramente, o que vem na caixa. Eu fiz o unboxing dele mais cedo, tá no início do vídeo, e só vou mostrar coisa rápida o que vem nele. Ele acompanha o guia de segurança, o manual de utilização, cabo micro USB para carregamento, cabo P2 para utilizar ele quando a bateria acaba. E por último, uma bolsa de transporte em corino, macia, sem revestimento por dentro, referente às características físicas e conforto. Ele é um headphone circunaural, é daquele que vai ao redor das orelhas, né? Ele tem a construção, na sua maioria, de plástico, tá? Com hastes de metal, pode ver dos dois lados, e corino tanto nas ear cups quanto na headband. Você dá pra ver o preenchimento aqui. O conforto geral é bom. Um ponto negativo para mim é que as ear cups não são das maiores. Elas têm um formato oval, mas elas são um pouco estreitas, né? Pelo menos para mim. Aí o que faz as minhas orelhas tocarem no acolchoamento, que é ao redor. E com o tempo acaba incomodando um pouquinho. Então se você tem orelhas avantajadas que nem a minha, fica a observação. Devido à sua construção de plástico, ele é um pouco barulhento. Não sei se dá pra perceber. E assim, caso você utilize ele antes de dormir, na cama, ele pode incomodar um pouquinho, principalmente se você tiver um parceiro ou a parceira tentando dormir nessa hora. Referente às especificações técnicas do fone, ele é Bluetooth 5.0, ele suporta os codecs SBC e AAC. Segundo a fabricante, ele faz até 40 horas com uma única carga de bateria. Nos testes que eu fiz, eu consegui mais de 30 horas, 34 foram 35, com volume em 50%, que é um bom volume. Eu uso ele mais em casa, né? E às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, utilizando o cancelamento de ruído esporadicamente. Sobre os controles, ele é um fone que tem bastante funções, principalmente se você for considerar a faixa de preço dele, que é algo entre 50 e 60 dólares mais ou menos. Mas ao meu ver eles são bem intuitivos. Aqui do lado esquerdo a gente tem o botão Power e o botão de cancelamento de ruído. Assim que a gente liga ele, o cancelamento de ruído é ligado automaticamente, todas as vezes, tá? Essa luz fica piscando enquanto ele está tentando emparelhar com algum aparelho, e uma vez ele conectado, ela apaga. Agora, a luz do cancelamento de ruído, essa luzinha verde, se tiver ativado, ela não desliga. Então é aquela, se você estiver no cômodo escuro, se tiver com alguém, a luz clareia bastante. Então, sei lá, é só mais uma observação aí para que isso pode incomodar sim, clareia muito. Aí você desativando aqui, ela desliga. Aqui do lado direito nós temos 3 botões que são todos multifuncionais. Aumentar volume, passar faixa para frente, diminuir volume, retroceder faixa. Esse botão do meio funciona como play, pause. Ele também ativa assistente pessoal, né? Seja Siri, seja assistente do Google. Ele também aciona uma função própria dos fones da Anker, dessa linha Soundcore, chamada Bass Up, que nada mais é que uma equalização via software no fone, né? Que algumas empresas fazem manualmente, seja por chavinha. No caso da Anker é via software mesmo, que ela basicamente dá um boost bem forte nos graves. Falando dessas funções diferentes do fone, o cancelamento de ruído ele funciona sim, tá? Ele não vai funcionar tão bem quanto um Sony top de linha de R$2.000, né? Não tem nem como exigir o mesmo desempenho. É perceptível a diferença. Dentro de casa, com barulhos comuns
de residência, não tanto. Mas na rua é perceptível, é até impressionante, de novo, pelo valor. Agora, falando do som do fone, ele tem um som com perfil em V, né? O que significa isso? Ele tem graves bem fortes, com médio, ali a região da guitarra, da voz, um pouquinho recuado, e o agudo, que é a parte de pratos, de bateria, né? Efeitos de ambiência mais acentuados. O foco dele é grave. Ele é muito pronunciado nessa área, né? Podendo ser considerado um exagero, talvez, mas assim, para esse tipo de fone, eu acho que é um som que combina muito. Ele é um fone fechado, então ele não vaza som. É um fone para você andar na rua tranquilamente, porque ele isola bastante o som externo, mesmo sem um ativamento de ruído. Ele tem um isolamento muito bom. Então, quando você está na rua, a gente tem muitos sons graves, seja de ônibus, trânsito, metrô. Então, um fone que não tenha esses graves vai acabar parecendo muito anêmico nessa área. Eles são fortes, sim, dentro de casa. Eu costumo equalizar eles um pouquinho para baixo. O que eu faço? Geralmente eu baixo um pouquinho os graves e aumento médios. Tudo muito sutil, bem pouco mesmo. E assim, em músicas que são remasterizadas, ele soa muito bem. Isso não chega a ser um problema. Ele vai bem, na minha opinião, vai bem com eletrônica, vai bem com rock, que é o que eu mais escuto. Quando você escuta algo que realmente tem graves demais, só que assim, é um problema da própria música, que ela foi mixada desse jeito, ela foi masterizada desse jeito, pode incomodar um pouquinho. Referente aos médios e agudos, os médios são um pouquinho recuados mesmo. Eles têm essa característica, você percebe mais em vozes femininas, vozes mais agudas mesmo, e um pouquinho em guitarras mais agudas, em afinação normal. Guitarras mais pesadas você ainda sente o peso delas bem. Parte de agudo, eles não são super detalhados, mas eles têm aquela presença, você consegue ouvir bem pratos de bateria, chimbal, tudo certinho, tudo tranquilo. Efeitos mais agudos, sabe? Só para dar aquela sensação de espacialidade mesmo. Mesmo ele sendo um fone fechado e não tendo essa característica como um ponto focal dele, né? E também ele não tem a intenção de ser um fone hi-fi, um fone neutro, nada do tipo. A intenção é ser um fone divertido, com som bacana para você poder ouvir, tanto dentro de casa quanto na rua tranquilamente. O som para mim no geral agrada. Eu faço aquela equalização que eu falei, desço um pouquinho graves, aumento um pouquinho médios, mas isso aí já é algo comum que eu faço, para falar a verdade, né? Já é algo que eu criei o costume. Agora, uma coisa pode estragar muito o som dele, que é a função bass up. Eu sinceramente não entendi a função dela. Nenhuma música que eu tenha colocado, que eu tenha tentado, ficou melhor com ela. Extremamente desequilibrada a função, aumenta muito os graves, embola todo o som, embola completamente. Então, pra mim, ignora totalmente. O cancelamento de ruído, ele pode alterar, ele altera um pouquinho, tá? A característica sonora do fone. Mas assim, isso é comum, tá? Em fones mais baratos que possuem essa função. Então, de novo, $50. Se você quiser algo que não altere o som, ao ativar essa função, você vai ter que partir para os top de linha manjados, né? Os de sempre, os Bose da vida, os Sonys da vida, né? Eu tive um Sony, o WH-1000XM3. Não sei se eu acertei o nome, acho que é isso. Assim, eu não senti a diferença no som com ele ligado ou desligado, né? O cancelamento de ruído. Isso, assim, realmente é em outra liga, em outro nível, mas isso aí eu teria que pagar 5, 6 vezes mais o valor pra ter isso. E, sinceramente, não era isso que eu tava buscando no momento, né? Considerando novamente o valor, não tenho do que reclamar. Agora, antes de finalizar, vamos falar um pouquinho de conexão.
Ele é Bluetooth 5.0, né? E assim, eu não tive problema nenhum nos aparelhos que eu tentei conectar. Geralmente eu uso 3 aparelhos. O meu celular, que é o OnePlus 7 Pro, o meu notebook, que é um Dell G7, e minha TV, que é uma Samsung, não lembro o modelo, NU alguma coisa. E assim, sem problemas nenhum para conectar em nenhum deles. E ele tem uma função bacana, que é aquela que ele consegue ficar ligado em 2 aparelhos ao mesmo tempo, e você não necessariamente precisa desconectar de um para conectar no outro. No meu caso, ele funcionou bem da TV para celular, TV e vice-versa. No computador, o meu é o Windows 10, né? O Windows 10 é conhecido por não ser bacana com conexão Bluetooth. E assim, para você conseguir fazer essa troca, você precisa... Todas as instâncias de áudio precisam ter sido encerradas. Se eu estiver vendo um vídeo na TV, por exemplo, eu pauso, só que às vezes eu vou passar pro celular, às vezes não vai. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fechar o YouTube, o Netflix, o que for, para conseguir utilizar o celular, né? Agora no PC isso é muito difícil de acontecer, mas assim, fica a informação, né? Porque é uma função interessante. Vale a pena ser mencionado isso, porque ela não é tão comum assim. Referente a lag, Netflix e YouTube, você percebe sim que tem um atraso, mas assim, eu particularmente eu percebi porque eu estava procurando. Talvez se não estivesse procurando eu não sequer me importasse. Então, tanto na TV quanto no celular, isso aí tranquilo. Jogos. No celular tem um atraso considerável, só que eu tô em dúvida porque esse não é o único fone que eu tô percebendo isso. Todos os meus fones sem fio, os TWS, os pequenininhos, eles estão com atraso bem acentuado que não é normal. Tanto que no PC, mesmo eu percebendo esse atraso, não chega nem perto de incomodar do jeito que tem incomodado no celular. Então eu tô achando que é algo do aparelho mesmo, né? Então, de novo, fica a informação. Você não vai jogar competitivamente com ele, mas dá pra utilizar sim, principalmente no PC. Agora, só para concluir, pessoal, referente ao fone, assim, a minha opinião não poderia ser mais positiva. Ele tem Bluetooth 5.0, ele tem cancelamento de ruído ativo, ele tem uma boa qualidade de construção, ele é confortável, ele tem uma bateria muito boa, ele tem um som bacana, assim, ele é um pacote completo, ainda mais você considerar esse valor de 50 e 60 dólares, né? Então, assim, ponto positivo, compra recomendada, tá? Então, é isso. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim do review. Se vocês gostaram, se tem alguma crítica ou alguma dúvida referente ao fone, algo que eu possa ter esquecido de falar, podem deixar aí embaixo nos comentários, tá? E é isso, eu pretendo trazer mais reviews mais pra frente, principalmente de fones True Wireless, tá? Que é o que eu mais tenho, o que eu mais uso. E é isso. Até a próxima.